Direito constitucional. A perda da nacionalidade é a extinção do vínculo patrial que liga o indivíduo ao Estado. Sobre este tema, com fulcro na Constituição Federal de 88, assinale a afirmativa correta. No Brasil, a extinção do vínculo com o Estado ocorrerá para aquele que fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade nacional competente. Ao disciplinar as formas de aquisição e perda da nacionalidade brasileira, a Constituição Federal estabelece que será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro quem fizer pedido expresso de perda de sua nacionalidade perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatrídia, renúncia esta que, no entanto, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária nos termos da lei. Vejamos um caso hipotético. Pierre é cidadão brasileiro naturalizado, mas adquiriu outra nacionalidade no país em que reside atualmente, que exigiu a sua naturalização como condição para permanência em seu território. Considerando esses fatos, bem como o disposto na Constituição Federal, é correto afirmar que Pierre não perderá sua nacionalidade brasileira. Considere a seguinte situação hipotética: Marlon, brasileiro nato, é jogador de futebol. Em função de sua profissão, foi transferido para jogar na Ucrânia. Alguns meses após a sua chegada, o time ao qual está vinculado exige que ele se naturalize ucraniano, como condição para permanecer jogando e em cumprimento ao seu contrato de trabalho. Nesse caso, em específico, a respeito do quanto disciplinado pela Constituição Federal Brasileira acerca dos direitos de nacionalidade, é correto afirmar que Marlon manterá a nacionalidade brasileira e também terá a nacionalidade ucraniana, tratando-se de caso de dupla nacionalidade, uma vez que a aquisição da nova nacionalidade decorreu de exigência como condição de exercício de seus direitos na Ucrânia. A, canadense de origem, naturaliza-se brasileiro e passa a residir em país estrangeiro, cuja lei o obrigou a adquirir a nacionalidade local, como condição de permanência no território. Em face do que dispõe a Constituição Federal, A permanece apenas com a nacionalidade brasileira e a do país estrangeiro. A Constituição Federal de 88 estabelece a língua portuguesa como o idioma oficial da República Federativa do Brasil, cujos símbolos são o hino, o selo, a bandeira e as armas nacionais. São símbolos da República Federativa do Brasil: a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. O quinto constitucional corresponde à composição de um quinto dos tribunais de justiça dos estados e os tribunais regionais federais, por membros do Ministério Público e advogados. Existem dois princípios constitucionais que são de extrema relevância para o estudo da organização administrativa, quais sejam o princípio federativo e o princípio da separação de poderes. No âmbito desse último, a distribuição das funções entre os poderes judiciário, executivo e legislativo é realizada a partir do critério da preponderância, de modo que cada um deles exerce funções típicas e funções atípicas. Nesse contexto, à luz da orientação do Supremo Tribunal Federal, corresponde à função administrativa atípica do Poder Judiciário, ou seja, que seria uma natureza administrativa, o processamento de precatórios. A respeito do Poder Judiciário, assinale a alternativa que está de acordo com o disposto na Constituição Federal. A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedadas férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente. O Poder Judiciário é um dos poderes constituídos da República Federativa do Brasil, cujo regime jurídico vem tratado nos artigos 92 e seguintes da Constituição Federal, e assevera que os servidores receberão delegação para a prática de atos de mero expediente, sem caráter decisório. Vejamos uma situação hipotética. Um projeto de iniciativa do Tribunal de Justiça Estadual recebeu emenda parlamentar para atribuir remuneração aos juízes de paz, matéria não contemplada no projeto original. A emenda, neste caso, viola a autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário. Bons estudos e até o próximo vídeo.